Olá, o e-commerce, do jeito que a gente conhece, está prestes a virar de cabeça para baixo. E quem está puxando essa revolução é a inteligência artificial. A gente está falando de uma mudança total na forma como as coisas são compradas online. Vamos mergulhar em como isso tudo vai funcionar. Agora, para e pensa comigo. E se existisse um assistente pessoal de IA que não só te desse sugestões, mas que fosse lá, pesquisasse, negociasse preços e comprasse tudo para você de forma autônoma? Isso não é ficção científica, não. É o futuro que já está batendo na porta e que vai ser um desafio para todas as lojas online. E esse conceito já tem nome, viu? É o Agent Commerce, ou comércio por agentes. É basicamente um novo modelo de economia onde esses programas de computador super espertos se tornam os verdadeiros compradores, agindo em nosso nome. A palavra-chave aqui é autonomia. Então, para a gente entender isso direitinho, nossa análise vai seguir por aqui. Primeiro, vamos ver o tamanho dessa revolução. Depois, vamos explorar 3 estratégias, 3 caminhos que as empresas podem pegar. A gente vai chamar eles de o canalizador, o publicitário e o vendedor. E claro, no final a gente revela qual é o caminho mais recomendado. Olha, isso aqui não é só mais uma modinha, tá? O Agent Commerce é, ao mesmo tempo, uma oportunidade gigantesca e um risco de vida ou morte para muito negócio. Quem não se adaptar corre um sério risco de ficar invisível para essa nova geração de agentes compradores. E o tamanho dessa mudança é de cair o queixo. As projeções estão mostrando que até 20% de todo o comércio eletrônico pode passar a ser feito por agentes de IA já em 2030. Isso é uma fatia de mercado absurda que está em jogo. E pode ter certeza que a corrida para pegar esse pedaço já começou. Vamos lá. O primeiro caminho estratégico foca nos bastidores. Pensa nele como sendo o canalizador. A ideia aqui é construir a base, sabe? Os canos digitais que vão deixar os agentes de IA se conectarem com as lojas e fazerem as transações de um jeito fácil e padronizado. A beleza dessa abordagem está na simplicidade. Hoje seria um caos, não é? Cada loja teria que criar uma conexão para o agente do Google, outra para o da OpenAI, mais uma para sei lá qual. A ideia do canalizador é muito mais inteligente. Criar um hub universal. A loja se conecta uma única vez e pronto, está falando com todo mundo. A proposta de valor é, papum, direta e super poderosa. Em vez de ficar gastando rios de dinheiro e tempo com um monte de integrações, a ideia é, conecte-se uma vez e ganhe acesso a todo esse novo universo de compras por IA. É eficiência e alcance de uma só vez. E como é que essa mágica acontece? É por causa de um padrão chamado Protocolo de Comércio Universal, ou UCP. Pensa nele como um menu padrão que qualquer agente de IA consegue ler na hora para saber como interagir com a loja, o que ela vende, como funciona o checkout, que pagamentos ela aceita, tudo. Ok, então a gente já tem a infraestrutura, os canos estão passados. E agora? Agora a gente vai para o segundo caminho. Se o primeiro era sobre a base técnica, este aqui é sobre ser notado. A estratégia do publicitário é sobre marketing, sobre fazer com que, no meio de tantas opções, o agente de IA escolha a sua marca. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão para qualquer pessoa de marketing. Quando alguém pedir para o seu agente, me ache o melhor tênis de corrida, como é que se garante que a sua marca vai ser a resposta? A solução para isso está numa disciplina totalmente nova. Pois é, podem dar as boas-vindas à otimização para motores generativos, ou GEO. Se o SEO era sobre otimizar para o algoritmo do Google, o GEO é sobre otimizar para os grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT. É sobre fazer com que eles virem os maiores fãs e promotores da sua marca. E isso vai muito além de só usar as palavras-chave certas. O buraco é mais embaixo. É sobre estruturar toda a informação do seu produto de um jeito que a IA consiga digerir sem esforço. A gente está falando de FAQs bem escritas, dados técnicos organizadinhos e até mesmo analisar o comportamento dos próprios modelos para ver o que eles valorizam. E finalmente chegamos ao terceiro caminho, o vendedor. Essa estratégia não quer só ser encontrada pela IA, ela quer ser a dona da experiência de compra. A ideia aqui é criar o seu próprio agente de IA, da sua marca, um vendedor virtual perfeito. A promessa aqui é uau! É realmente transformadora. Imagina só pegar todo o conhecimento, toda a lábia e a capacidade de persuasão do seu melhor vendedor e basicamente clonar isso infinitas vezes. E colocar esse clone para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana no WhatsApp, no Instagram, em todo lugar. O fluxo de compra fica incrivelmente simples. O cliente manda uma pergunta no Instagram, o agente responde na hora com um conhecimento profundo, já recomenda algo personalizado e o mais importante, fecha a venda ali mesmo,
na própria conversa, sem precisar mandar a pessoa para um site, nada disso. E é aqui que a coisa fica genial, porque os caminhos começam a se conectar. Esse agente vendedor não é só um robô de papo furado. Ele usa a infraestrutura do canalizador, aquele tal de UCP, para checar o estoque em tempo real e processar pagamentos de forma segura. Ou seja, ele não só fala, ele faz. Então vamos recapitular. A gente viu 3 estratégias: o canalizador, focado na base, o publicitário, na visibilidade, e o vendedor, na experiência. Cada um tem seus prós e contras, seus riscos. Então, para decidir qual é a melhor aposta, o jeito mais claro é colocar todos eles lado a lado. Essa tabela resume a história toda muito bem. O canalizador foca na infraestrutura, mas o risco é virar uma commodity, algo que todo mundo tem e que não diferencia ninguém. O publicitário foca no marketing, mas tem o desafio de provar que o investimento está dando retorno. Já o vendedor foca na experiência. A execução é bem mais complexa, é verdade, mas o diferencial dele é imbatível: ser o dono do canal de vendas. E depois de pesar tudo isso na balança, a recomendação fica bem clara. O caminho que se deve priorizar é o número 3, a criação de um agente de vendas conversacional próprio da marca. E a lógica por trás disso é muito sólida. Enquanto os outros caminhos são sim importantes, este é o que gera um impacto que dá para ver e medir direto no caixa da empresa. Aumentar vendas, melhorar a satisfação do cliente, são métricas que justificam o investimento. E mais, cria uma relação direta, proprietária com o cliente. Algo que é muito difícil de um concorrente copiar. E para quem está pensando, tá, mas por onde eu começo? A fonte dá um mapa bem prático. A ideia não é construir tudo de uma vez, é começar pequeno. Definir um MVP, um produto mínimo viável, encontrar uma empresa parceira para testar a ideia no mundo real e tomar umas decisões técnicas importantes sobre qual modelo de IA e quais dados usar. E a gente termina com essa provocação para refletir. O futuro do comércio está sendo escrito agora por esses agentes de IA, seja construindo a infraestrutura, otimizando para ser descoberto ou criando vendedores virtuais. A única estratégia que não dá para escolher é a de ficar parado. A pergunta que toda empresa deveria se fazer agora é: por onde a gente vai começar?